excelente e maravilhoso signo. Renomado como aquele que nasceu do Lótus, você está cercado por um vasto séquito de arquins. Enquanto pratica seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os signos. Aí a gente agora faz essa segunda prece, refúgio e bodhicitta. 2 vezes em tibetano e em português. Sanjay Chodan Shoti Chomala Janju Bardu Dani Chasuchi Dati Jinso Jipe Somanchi Drola Penche Sanjay Dupracho Sanjay Chodan Shoti Chomala Janju Bardu Dani Chasuchi Dadi Jinso Jive Somanchi Drola Penche Sanje Drupacho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neste eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado Buda. Boa noite para todos, para todos. Nós estamos iniciando o nosso curso de História do Budismo Indiano, ou quem sabe de História do Pensamento Budista Indiano, tem várias formas de se encarar. Bom, não é a primeira vez que eu dou esse curso aqui no Brasil. Eu já dei em várias circunstâncias bastante diferentes. Mas quando a gente inicia alguma coisa, é precisamente isso, quer dizer, o ponto de partida sempre é a coisa mais importante. Você definir o ponto de partida é a coisa assim mais fundamental. Toda a caminhada, vocês sabem, sempre inicia com o primeiro passo. Eu gostaria primeiro de falar um pouco, né, sobre o por que é importante estudar o budismo indiano. Ou falando de uma forma um pouco mais simples, né? Que sentido faz estudar o budismo indiano? Bom, eu gostaria primeiro de dizer, existem, quer dizer, diversas motivações, quer dizer, no estudo do Dharma. Por exemplo, se você tem uma motivação assim muito imediata, vamos supor, você está com dificuldades, você está com problemas, então você quer um local, por exemplo, onde você possa ouvir o ensinamento, praticar alguma meditação. Isso certamente é possível, isso atende às suas necessidades. Na pior das hipóteses, se você tiver com alguma necessidade, seja de algum sofrimento, de alguma carência, da questão do autoconhecimento, qualquer outra, se você chegar no local de praticamente qualquer tradição budista, se você aprender algumas bases do ensinamento, fizer algumas meditações básicas, então, certamente, quer dizer, você melhora. Bom, e você pode também depois ter, quer dizer, projetos, quer dizer, ter motivações, quer dizer, mais elevadas ou mais profundas. Mas fica difícil só se a motivação, quer dizer, for só por aí. Fica um pouco difícil de entender, quer dizer, que sentido faz estudar o budismo indiano. Bom, como essa questão realmente não é fácil, eu posso dar um primeiro exemplo bastante fácil. Possivelmente, como você só tem contato com o budismo através da tradição tibetana, bom, eu não tenho certeza disso, mas acho que é provável. Então, talvez vocês não tenham ideia, por exemplo, de como, por exemplo, que o budismo tibetano é extremamente próximo da tradição budista indiana. Se a gente chega, por exemplo, na China, no Japão, quer dizer, que são países que têm uma história assim, muito longa de um budismo de traduções, quer dizer, budismos que assumem formas bastante diferentes. O referencial do budismo indiano se torna uma coisa assim, bastante distante. Mas no essencial, por exemplo, se vocês forem pensar até mesmo, que é o tibetano clássico, a língua tibetana clássica, que diferentemente, por exemplo, do tibetano coloquial,
é uma língua que foi construída a partir do sânscrito com o objetivo de estudar o pensamento budista. Quer dizer, o próprio tibetano clássico já tem essa estrutura. Então existe, certamente, quer dizer, uma proximidade muito grande entre a tradição do budismo indiano e do budismo tibetano. O que não é necessariamente o caso em outras tradições, principalmente a tradição chinesa, que assume formas assim bastante diferentes. Agora, antes de entrar propriamente no assunto de hoje, eu gostaria só de falar um pouco sobre o que foi essa minha experiência de ensinar o budismo indiano no Brasil, de dar esses cursos ao budismo indiano no Brasil, e o que essa experiência talvez possa nos ensinar. Primeira coisa, eu me lembro que eu vivi 20 anos na Ásia, ou seja, de 1985 até 2005, eu vivi 18 anos no Japão e 2 em Taiwan. Bom, quando eu retornei ao Brasil, eu senti que eu tinha retornado para um país tão distante, né, tão diferente daquilo que eu tinha vivido, que nem dava a sensação de retorno, dava a sensação que eu estava vindo para o Brasil, chegando no Brasil, porque o Brasil já não era o mesmo. Mas ao mesmo tempo, depois eu conto para vocês as razões, eu também fiquei muito espantado com o budismo brasileiro que eu encontrei no meu retorno, que já era uma realidade completamente diferente do budismo brasileiro que eu tinha vivenciado 20 anos atrás. Bom, primeira vez, logo que eu retornei ao Brasil, logo assim no final de 2005 eu me mudo para São Paulo. Eu passei 8 meses ensinando lá no Templo Zulai, mas é um templo da tradição chinesa. E nesse intervalo, várias pessoas a partir de 2006, 2007 me contactaram, me solicitando que desse alguns cursos introdutórios sobre budismo, mas principalmente sobre budismo indiano. Elas tinham uma motivação que talvez seja difícil para vocês acreditarem, mas é que eu vou explicar. São Paulo é uma cidade curiosa. Primeiro, que talvez São Paulo tenha sido a porta de entrada do budismo no Brasil. As primeiras manifestações de uma presença do budismo no Brasil vieram com as imigrações orientais, o budismo dos japoneses, dos chineses, dos coreanos. Para quem viveu essa realidade do budismo em São Paulo, é uma coisa completamente diferente desse budismo que a gente está vivendo aqui na Paraíba. Já é um outro mundo, já é uma outra realidade. Depois eu vou falar um pouquinho o porquê disso. Mas qual foi a principal razão? Que algumas pessoas em São Paulo me pediram para dar esses cursos. Que até um aluno meu, na época, ele chamava os cursos muito gaiatamente, né, de curso de budismo comparado. Isso se dava por uma necessidade, que eu acho que aqui em João Pessoa é impensável, que é basicamente o seguinte: São Paulo, em termos de budismo, é uma cidade muito curiosa, porque embora o budismo seja evidentemente uma religião absolutamente minoritária, se você for pegar, por exemplo, São Paulo capital, a grande São Paulo, Santos, aquelas regiões todas, bom, tirando o Rio Grande do Sul, possivelmente, onde você tem uma população budista mais densa, embora seja, quer dizer, absolutamente minoritária, mas o paradoxo, né, que você vivendo em São Paulo, você se encontra com praticamente todos os budismos que existem no mundo. Não existe, é a coisa mais difícil que existe, é você não conseguir encontrar em São Paulo alguma escola budista que existe no mundo. Por exemplo, você chegar, por exemplo, no bairro da Liberdade, uma série de outros lugares, você tem as abadias de praticamente todas as escolas do budismo japonês. Você encontra o budismo chinês, você encontra o budismo coreano, o budismo tibetano, praticamente todas as escolas do budismo tibetano, em maior ou menor grau, tem uma representação. Tem o budismo Theravada, tem diversas tendências de budismo minoritário. E uma coisa, né, que acontecia muito na época, é que vamos supor que uma pessoa tenha passado 2 anos praticando o budismo chinês,
Aí, de repente, ela começa a se interessar pelo budismo tibetano, começa a frequentar o centro tibetano. Bom, as práticas, a linguagem, os textos, praticamente tudo é completamente diferente. Então, as pessoas muitas vezes ficavam atônitas, sem saber onde é que elas estavam, que parecia que tinha tantos budismos quanto fossem os centros. Bom, isso criava, quer dizer, um nível de confusão tão grande na cabeça das pessoas, que chegou um momento que algumas delas me disseram: nós queremos estudar as bases, as origens do budismo, desde a Índia, porque senão a gente não vai conseguir situar onde é que está cada coisa. Bom, eu acredito que aqui em João Pessoa vocês não sintam isso como um problema. Que a maior parte do budismo de João Pessoa é de origem tibetana. Você tem um ou outro grupo menor de outras tradições presentes, mas enquanto cotidiano, quer dizer, do budismo de João Pessoa, eu acredito que a gente tem uma certa uniformidade. Decididamente não é o que acontece em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, se você sai do templo budista chinês para algum centro do budismo tibetano, depois vai para o japonês, ou para o coreano, para o Theravada, você não tem impressão que sejam diversas formas de uma única religião, mas são 4, 5 religiões diferentes. Os referenciais, assim, são completamente outros. Ou então, essa foi, quer dizer, a motivação inicial que levou, quer dizer, algumas pessoas a me solicitar que desse curso sobre o budismo indiano, no sentido de compreender minimamente que fossem as raízes comuns daqueles budismos todos. Bom, com isso, já na época que eu residi em São Paulo, uma amiga comum me apresentou o Lama Santen. Eu comecei, quer dizer, a ter uma série de outros contatos além do Lama Santen. Bom, nos anos seguintes, eu passei a residir em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, no Rio Grande do Sul, nós temos uma outra realidade, que não é nem a realidade aqui de João Pessoa, nem a realidade de São Paulo. Ou seja, uma coisa muito curiosa, em termos de população budista, é que, embora no Rio Grande do Sul as imigrações orientais sejam muito poucas, budismo japonês, chinês, coreano, quer dizer, tem uma presença muito pequena. O próprio Zen budismo no Rio Grande do Sul é muito grande, mas não é um Zen budismo centrado na comunidade japonesa. Ele já tem características completamente diferentes. Mas mesmo assim, mesmo no Rio Grande do Sul, tem certos que quando determinadas escolas budistas são transmitidas em um determinado lugar, isso cria uma certa atmosfera regional que faz as pessoas pensarem ou sentirem de uma determinada maneira. Um exemplo, eu dei vários cursos no SEB lá em Viamão, na época que eu residia no Rio Grande do Sul, e era uma coisa muito engraçada, né? Não tanto nos cursos, mas quando tinha aqueles eventos que vinham lamas de diversas escolas, tinha encontros, muita gente me procurava e vinha me perguntar sobre o Zen budismo. Desculpa, eu não sou monge Zen, eu não tenho quase nada a ver com Zen. Tem 5, 6 monges Zen aqui perto, por que você não pergunta para eles? Porque é outro problema. Que, se você chega no Rio Grande do Sul, se você pertence ao budismo japonês, se você usa uma roupa preta, todo mundo já põe na cabeça que tu é Zen. Então, quer dizer, tem essas características regionais. Agora, eu dei alguns cursos lá no SEB Viamão, também participei de uma série de eventos. Não é de hoje assim que eu tenho contato com o SEB. Mas em cima disso, também foram surgindo outras demandas na minha vida. Bom, eu comecei a ter um contato maior assim, com os estudos do budismo na academia brasileira. E, aliás, é um ponto que depois eu quero insistir. Há 20 ou 30 anos atrás, a única coisa que a gente tinha de budismo na academia brasileira era o curso de História da USP. Quer dizer, o grande, como é que se diz, patrão do budismo brasileiro, o professor Ricardo Mário Gonçalves. Ele era professor da USP na minha época de estudante.
Então, se você queria fazer alguma coisa ligada ao budismo na academia, né, o único lugar que tu tinha era a pós-graduação, quer dizer, em História na USP. Hoje em dia, a realidade já mudou tremendamente. E em termos de quantidade, de qualidade, os estudos do budismo no Brasil já alcançaram um nível que há 20 ou 30 anos atrás eu jamais poderia pensar que pudesse ser realidade. E essa é uma outra realidade que eu acho que é importante vocês irem lentamente se interessando, se perguntando o porquê disso tudo. Bom, nos últimos anos, com esse meu vínculo com a FPB, a minha participação nas sanghas assim, diminuiu bastante. Eu praticamente passei a ensinar quase que solo no esquema acadêmico. E aí, na pós-graduação no FPB, eu dei curso sobre a história do budismo indiano, budismo chinês, budismo japonês. Que foi uma experiência muito importante para mim, no sentido que eu pude dar uma contribuição muito modesta para a formação de alguns estudantes, pesquisadores do budismo no Brasil, mas que, na verdade, é uma coisa completamente diferente dos cursos que eu dei, por exemplo, nas sanghas, no contexto das sanghas. Quer dizer, na verdade, você tem uma abordagem no budismo dentro das sanghas tradicionais, você tem uma outra abordagem, que é uma coisa bastante diferente, que é o budismo na academia. E aí, né, como eu sou um defensor do laicismo, da laicidade, eu nunca coloquei nenhuma colocação estritamente religiosa nos meus cursos na UFPB. Eu sempre coloquei que vocês têm que aprender aqui a respeito da história do budismo, dos diversos pensamentos que aparecem na história do budismo. Eu não estou aqui para pregar religião para ninguém. Eu acho que essa é a postura que nós temos que ter na academia. Mas, o que eu estava querendo dizer é que eu já tenho, quer dizer, toda uma longa história. Bom, se eu retornei para o Brasil em 2005, nós estamos em 2017, são praticamente 12 anos de uma caminhada aqui no Brasil, procurando transmitir alguma coisa sobre a história do pensamento budista, seja na Índia, na China ou no Japão. E agora, eu sinto que aqui, na nossa relação de sangue, nós estamos iniciando uma outra realidade que a gente tem que pensar um pouco. Quer dizer, como trabalhar. Bom, aí, o que eu gostaria de enfatizar assim, nesse nosso primeiro encontro? Eu vou mudar um pouco a abordagem agora. Falar a respeito de uma coisa que o professor Ricardo Mário Gonçalves também sempre fala muito a respeito da própria biografia dele. A questão da história do budismo. O budismo brasileiro é uma coisa engraçada, né? Que é um nenenzinho de quase 100 anos de idade. Ou seja, desde os primeiros momentos que os brasileiros se interessaram pelo budismo, até a vinda das imigrações orientais, até os primeiros grupos budistas estritamente brasileiros, se a gente for analisar essa história toda, né, já tem mais de 100 anos atrás. Então é um bebezinho, uma criancinha de quase 100 anos de idade, o budismo brasileiro. Isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar. Agora, em relação ao budismo brasileiro, o professor Ricardo Mário Gonçalves sempre diz muito isso. E é uma sensação que eu também tenho, que é aquela sensação de você ser simultaneamente o personagem de uma história, na medida que você participou, quer dizer, de vários momentos assim, da história do budismo no Brasil, participou por dentro enquanto budista. Mas você também é um pesquisador, um estudioso, que tenta compreender o que foi isso tudo que aconteceu. Então, quando eu penso nas motivações ou na necessidade de se falar na história do budismo indiano, aqui agora, entre uma pessoa, aqui no SEB, eu acho que não tem outro jeito. Eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o que foi a história do budismo brasileiro, como é que eu vivi. E o que isso tem que ver conosco aqui agora, com as coisas que a gente está fazendo ou está tentando fazer aqui no SEB. Eu vou procurar ser breve, ser bastante resumido a esse respeito.
Primeira coisa, no Brasil, já praticamente na passagem do século XIX para o século XX, a gente já tinha, quer dizer, uma série de escritores ou pensadores brasileiros que tinham um interesse forte pelo budismo. Por exemplo, Farias de Brito, se eu não me engano, da Escola do Recife. Bom, que muitos consideram como o primeiro filósofo brasileiro de alguma importância. Ele tinha um interesse muito forte pelo budismo, através das leituras que ele fez de Schopenhauer e de outros autores. Bom, aqui na Paraíba nós temos um exemplo extraordinário, que foi Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele tem, quer dizer, um pano de fundo budista, um pano de fundo de interesse pelo budismo extremamente forte. Bom, no outro extremo do país, nós temos outro poeta extraordinário, que foi o Cruz de Souza. Cruz de Souza também foi um leitor de Schopenhauer, fazia diversos comentários sobre o budismo, não só nas poesias, mas também nas suas crônicas. Então nós temos aí, quer dizer, um primeiro momento em que brasileiros que não eram budistas e que não tinham contato direto com a tradição budista, por X razões, começaram a se interessar pelo budismo. Esse é um primeiro momento. Existe um segundo momento, que coincide principalmente com as imigrações japonesas para o Brasil. Quer dizer, foi através, quer dizer, dos imigrantes, primeiro japoneses, depois chineses, coreanos, que surgiram os primeiros templos budistas em território brasileiro. Essa é toda uma história assim, extremamente importante. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esse fenômeno, quer dizer, dos budismos que vem com a imigração, não fosse por algumas coisas que aconteceram nesse intervalo, por exemplo, a moda do Zen budismo nos Estados Unidos e na Europa, possivelmente, quer dizer, eles fossem fenômenos sociais que iriam se extinguir historicamente. Bom, é engraçado. Eu não gosto de estatísticas, não gosto de ficar fazendo debates em cima do IBGE, mas existem todas aquelas estatísticas que apontam, por exemplo, que os budismos de origem oriental estariam decaindo no Brasil. Bom, o grande problema é que, como ao mesmo tempo que isso acontece, existe o SEB e uma série de outros grupos que não são, quer dizer, religiões de imigração e que estão em crescimento. Então você pode dizer que o budismo brasileiro, ele tanto está prosperando quanto decaindo, dependendo de qual budismo que você esteja falando. Isso é uma questão muito complicada, que eu não gostaria de entrar em detalhe hoje. Mas o que importa aí? Primeiro momento da história do budismo brasileiro, em que eu tive alguma participação, eu ainda era muito jovem, era muito guri. Bom, se vocês leram aquela entrevista que eu dei na Bodhisattva, vocês devem saber que eu tive uma adolescência, uma juventude assim, extremamente trágica. Foi uma coisa que me motivou fortemente na direção do budismo. Mas primeiro vamos pensar um pouco. O que era esse budismo dos brasileiros nas décadas de 60, de 70, a primeira metade da década de 80? Era um mundo que eu acredito que talvez vocês nem acreditassem que existiu. Primeiro, geralmente eram pequenos grupos de intelectuais de classe média. Pessoal que se ligava ao budismo, que tinha paixão pela coisa. Ou seja, quando eu me lembro da convivência que eu tinha com as pessoas na época, ninguém acreditava muito que o budismo ia crescer ou se enraizar no Brasil. Que aquela coisa ia ter futuro, não ia ter futuro. Era uma paixão tão intensa que as pessoas tinham pelo estudo do budismo, pela prática da meditação, por uma série de coisas, que tendo futuro, não tendo futuro, alguma coisa começou a se mexer. Agora, existiam diversos fatores na época que formaram bastante a mentalidade, quer dizer, dessa geração do budismo brasileiro. Primeiro, nós vivíamos a época, por exemplo, do movimento hippie, da contracultura, por exemplo, da moda do Zen nos Estados Unidos e na Europa. Foi uma coisa que motivou muito essa primeira geração. Bom, também, quer dizer, geralmente eram grupos pequenos, grupos assim muito pequenos, e que
existia aí, quer dizer, toda uma mentalidade muito centrada no indivíduo, na prática do indivíduo. Bom, se nós formos imaginar, não tinha nada parecido, vagamente parecido aqui com o CEP. As pessoas ou se reuniam ou praticavam nos templos ligados à comunidade japonesa, ou então, como aconteceu com uma série de pessoas que eu conheço, inclusive, que ainda estão vivas. Era coisa tipo, vamos nos reunir na residência de alguém, 5, 10 pessoas, todas as quintas-feiras. Isso era o budismo da época. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui no CEP de João Pessoa, era uma coisa que praticamente não existia. Agora, uma observação interessante. Hoje em dia, como a gente já tem uma consciência assim, bem mais aguçada, quer dizer, em termos, por exemplo, do budismo engajado, do budismo sociedade, nós podemos nos perguntar sobre como é que era a consciência política e social dos budistas nessa época. Isso é uma coisa que eu conheço bem, que eu conheci vários, muitos deles ainda vivos. Uma coisa importante de ressaltar. Bom, pela própria época, anos 60, 70, início dos anos 80, a formação desses pequenos grupos do budismo brasileiro coincide com a época da ditadura militar. Então esse é um ponto que a gente jamais pode esquecer. Muitos brasileiros, não vou dizer, alguns brasileiros da época, inclusive, como não existia nenhuma possibilidade de resistência ou de transformação durante os anos de chumbo, bom, eu fui um deles, diga-se de passagem, durante muitos anos a gente se apegava ao budismo como uma espécie assim, de um apoio espiritual, para não enlouquecer em uma situação de uma opressão extrema. Bom, eu fui isso também. Mas, por exemplo, se a gente pegar aquele que foi o primeiro budista paraibano, Palmeira Guimarães, a biografia dele aponta claramente para isso. Então, o que acontecia era o seguinte: existiam pessoas de diversas mentalidades, diversas orientações políticas, mas certamente eu posso até nomear, se vocês tiverem interesse, existiam vários budistas brasileiros na época, que tinham uma consciência social, uma consciência política extremamente elevada. Alguns deles participavam dos movimentos sociais. O único problema é como na época eram pequenos grupos de mentalidade individualista. Tudo isso era problema do indivíduo. Cada pessoa decidia por si o que ela ia fazer em relação à sociedade. Bom, então foi mais ou menos esse o quadro do budismo até o início dos anos 80. Tem muito mais coisa que eu posso contar para vocês. Eu queria até que vocês aproveitassem, se for o caso, que tem algumas memórias históricas aí, nada desprezíveis. Mas o que aconteceu é o seguinte: de repente, em 1985, eu vou para o Japão para fazer a minha formação de monge budista. Bom, no Japão eu passei por vários períodos assim, extremamente turbulentos. Bom, teve alguns momentos, lá até o início dos anos 90, eu senti um mal-estar tão grande a respeito do Brasil, que eu me tranquei nas montanhas lá do norte do Japão, da província de Toyama. Eu não queria que me falassem que existia um país muito grande chamado Brasil. Eu queria esquecer que existia Brasil. Não me falem desse país, por favor. Bom, eu fiquei completamente imerso naquela cultura dos camponeses do norte do Japão. Foi uma coisa muito boa para mim, que eu, inclusive, tenho coisas a dizer sobre isso. Até que, no início dos anos 90, começaram a acontecer umas coisas meio inusitadas. Nessa época, eu residia em Nagoya. Eu era pesquisador do Instituto de Pesquisa de Cultura Budista da Universidade do Ohio. Aliás, é um local interessante de se conhecer. Eu ainda hoje tenho os contatos. De repente eu comecei a notar um fenômeno estranho. Era a época, né, que os brasileiros estavam saindo do Brasil para trabalhar. Então começou o que se chama o fenômeno de kaseki. Isso é de kaseki, de em japonês é sair, kaseki é ganhar dinheiro. Quer dizer, as pessoas que saem do Brasil para ganhar dinheiro. De repente, eu vou caminhando para a cidade de Nagoya. Eu começo a encontrar grandes contingentes de brasileiros, principalmente de descendência japonesa, trabalhando em diversos locais, inclusive abrindo locais de comércio, restaurantes, uma série de coisas.
foi um momento que eu voltei a tomar consciência que existia um país muito grande na América Latina e que estava na época de eu voltar a me interessar por ele. Aí, essa época coincidiu com aquilo que eu poderia chamar o segundo período do budismo brasileiro. Isso na época. Então eu comecei primeiro a ter algum contato com as revistas que vinham pelos imigrantes brasileiros. Segundo, como eu voltei a ter contato com uma série de amigos meus no Brasil, de repente as pessoas começavam a me mandar recortes de revistas ou de jornais com 1001 informações sobre os novos movimentos budistas do Brasil. Bom, no meio dessas informações já aparecia o Lama Santa, já aparecia o Chagdu Rinpoche lá de Três Coroas, aparecia um monte de personagens que hoje em dia já são bem conhecidos. Bom, eu no começo não estava entendendo muito bem o que era aquilo. Eu só comecei a entender um pouquinho melhor depois que eu retornei para o Brasil. Mas o fato é que por diversos fatores, incluindo aí a chegada do budismo tibetano no Brasil, que nesse ponto foi fundamental, começou a surgir um novo tipo de comunidade. Ou seja, para vocês terem uma ideia, eu queria perguntar, quantas ou quantos de vocês já estiveram lá no SEB Viamão? Levanta o braço quem já foi. Só você. Para vocês terem ideia, se a gente pegar, por exemplo, todo o budismo dos brasileiros no início da década de 80, ou seja, tinha pequenos grupos do Zen budismo, que eram liderados pelo monge Tokuda-san. Eram pequenos grupos de brasileiros de várias regiões do país. Tinha a Sociedade Budista do Brasil lá no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que ainda hoje está ligado ao budismo Theravada. As abadias da Terra Pura, lá em São Paulo, o Higashi e o Nishi Hongan, estavam começando a abrir umas janelinhas para o público brasileiro. Não seria exagero dizer que todo o budismo dos brasileiros de origem não oriental, no início da década de 80, se juntasse, botasse todo mundo junto, não dava a 10ª do SEB Viamão. Quer dizer, foi uma mudança quantitativa. Por exemplo, a presença das pessoas que você vê no SEB Viamão e em outros lugares, era um troço impensável, quer dizer, 10 ou 20 anos antes. Mas isso começou a provocar uma outra mudança mais sutil. E é a respeito disso que eu gostaria de falar. Que inclusive isso tem tudo a ver com o nosso tópico de estudo, que é o budismo indiano. Vejam bem o seguinte. Quem já viveu lá no SEB Viamão percebe isso claramente. No momento em que começam a se formar essas novas comunidades, o budismo começa a atravessar no Brasil, quer dizer, um parto extremamente longo e doloroso, em que ele está deixando de ser uma religião de indivíduos isolados para se transformar na religião de uma comunidade que existe na sociedade brasileira. Bom, isso pode parecer, para muitos pode parecer uma coisa irrelevante, mas isso, se a gente for pensar em termos das 3 joias, está vindo aí aquele documentário do amigo meu, um monge japonês, sobre as 3 joias do Brasil. O Buda, o Dharma e a Sangha, até os anos 90, mas talvez você possa dizer que entre os brasileiros sem origem oriental, existisse o Buda e o Dharma, mas as 3 joias só se completam ou só começam a se completar a partir dos anos 90, que é o momento que a Sangha começa a aparecer. Ou seja, que surge uma comunidade budista dentro da sociedade brasileira. Bom, isso, para mim, foi a grande mudança que o budismo brasileiro atravessou dos anos 90 para cá. Inclusive, já não se justifica mais entre nós aquela mentalidade individualista de 20 ou de 30 anos atrás. Quer dizer, nós somos uma das comunidades religiosas que existem na sociedade brasileira, por minoritários que nós possamos ser. Agora, isso também começa a colocar exigências de outra ordem, que há 20 ou 30 anos atrás não se colocava. Então, vamos pensar o seguinte.
Uma das coisas que eu mais aprecio, por exemplo, no movimento do CEP, por exemplo, lá no CEP Viamão, existe ali perto uma comunidade que é chamada Castelinho, que é uma comunidade de periferia. Se essa proximidade com uma comunidade de periferia, que para a classe média geralmente é vista como potencialmente perigosa, se isso tivesse ocorrido nos anos 60, 70, início dos anos 80, é possível ou que a comunidade budista saísse apavorada de lá. Vamos sair dessa região perigosa, que a gente não pode ficar por aqui. Ou quem sabe até chamassem a polícia para dar um jeito na coisa. Infelizmente, essa era a realidade. Agora, no momento que o Lama Santo, enquanto líder de uma sangha, ele se dirige à comunidade do Castelinho, ele tem a coragem de entabular um diálogo, de procurar trazer benefícios para a comunidade, superar uma série de conflitos e contradições dessa comunidade com a circunvizinhança, alguma coisa completamente diferente está nascendo. Isso que eu gostaria de enfatizar é que a gente queira ou não queira, o budismo no Brasil está, enquanto uma religião individualista, de indivíduos isolados, ele está morrendo. Ele está renascendo enquanto uma religião da comunidade, ou seja, uma religião da sangha, mas que na medida que a sangha existe dentro da sociedade brasileira, então, na verdade, começam a se colocar certas exigências, certos problemas, que há 20 ou 30 anos atrás simplesmente não se colocavam. E aí, quem me conhece? A Janaína já me conhece um pouco, não muito, mas me conhece. Sabe que a respeito das coisas, né, eu preciso ser duro, invariavelmente sou duro. Eu estou aqui com a intenção de ser duro em algumas coisas que realmente, quer dizer, não tem mais como admitir compromisso. Eu sinto o seguinte: no momento em que surge uma sangha brasileira, uma comunidade budista, que existe como uma das comunidades da sociedade brasileira, então isso começa a colocar uma série de exigências que começam, por assim dizer, que colocam a necessidade de uma mudança de mentalidade. Nós vamos ter que mudar de mentalidade. E aí, eu vou sintetizar essa mudança em 2 tópicos, em 2 pontos. Se vocês não entenderem de imediato, tudo bem. Mas isso tudo tem tudo, se vocês me perguntarem o que isso tem a ver com o estudo do budismo indiano, eu vou responder tudo. 2 pontos importantes. Primeiro, existe uma mentalidade, que não é só no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, isso também é visível, mas uma mentalidade que precisa ser rapidamente superada, que é aquela coisa folclórica, de dizer, não, budismo não é pensamento, estudar atrapalha, estudar é contra o caminho, budismo é uma coisa que você acessa através da meditação, é outra coisa, é outro mundo. Bom, posso dizer conclusivamente o que é isso? Bobagem. Ou seja, se vocês forem analisar minimamente a tremenda tradição intelectual do budismo desde antes, e isso a gente vai estudar as coisas mais básicas disso nesse curso. Segundo, o fato de que essa própria atividade de ouvir o Dharma, de refletir sobre o Dharma, de pensar sobre o Dharma, é absolutamente indispensável para que nós possamos nos estabelecer no caminho. Então, essa mentalidade. Não precisa pensar é ruim, estudar é ruim, ou seja, uma coisa que lá pelos anos 60 o pessoal chamava de anti-intelectualismo. Esse anti-intelectualismo, vocês vão desculpar se eu sou duro, mas esse anti-intelectualismo tem que ser jogado na lata do lixo. Porque ele é um grande dizer que estudar atrapalha. É uma expressão de uma ignorância tão abissal sobre o que é o pensamento budista, que eu gostaria de dizer que o anti-intelectualismo é que atrapalha. Nós temos que renunciar definitivamente a essa postura anti-intelectualista e obscurantista. Bom, só para acalmar um pouco. Eu não estou querendo dizer por isso
que vocês não devam meditar, não devam praticar, inclusive não devam meditar muito. Vocês têm que praticar o máximo que vocês puderem. Dentro da tradição que vocês pertencem. Vocês têm que meditar, têm que fazer as práticas todas ao máximo. O grande problema é que essas práticas só têm plena efetividade quando elas são baseadas numa compreensão. E esse é o ponto que a gente tem que clarificar. Quer dizer, não pode dar mais margem para esse obscurantismo de achar que você ficar parado, sentado, sem pensar, é budismo, é iluminação. Isso é a coisa mais fácil de derrubar que existe. Segundo ponto. Bom, e esse segundo ponto? Tem sido assim, tem tido um certo destaque nos últimos tempos aqui no Brasil. Aquela fantasia que muitas pessoas alimentam. O budismo transcende a sociedade, o budismo está fora da sociedade, não tem nada a ver com a sociedade, não se posiciona, não tem nada a ver com isso. Eu acho isso até engraçado. Para quem como eu, viveu 18 anos no Japão, que é um país que tem instituições budistas e ainda hoje são extremamente fortes, que para bem ou para mal tem um vínculo fortíssimo com a ética social, com a política, com a sociedade. Isso é uma brincadeira, é uma brincadeirinha, uma piada. Não dá para levar a sério. Bom, os 2 anos que eu passei em Taiwan, Taiwan tem uma característica muito curiosa, que embora o budismo exista em Taiwan, desde o século XVII, desde que vieram as primeiras imigrações chinesas para ele, o budismo só começou a ter uma força maior, né? Precisamente a partir do ano que os taiwaneses fizeram o que eles tinham que fazer. Isso é 1987. Eu me lembro que eu estava no Japão, eu via na televisão, eu torcia, eu pulava de alegria. Foi o ano que os taiwaneses derrubaram a ditadura e transformaram Taiwan no país mais democrático, mais aberto de toda a Ásia. E foi a partir daí que o budismo tem uma juventude em Taiwan. Porque em toda a Ásia, talvez seja o único lugar que ele está se expandindo novamente, que ele está adquirindo uma forma nova. Bom, eu depois posso falar coisas impressionantes sobre o que eu vivi em Taiwan nesses 2 anos, mas a presença do budismo na sociedade, as discussões sobre a ética budista, sobre a prática social budista, sobre a assistência social budista, são extremamente intensas em Taiwan. Então essa história, quer dizer, que o budismo não tem nada a ver com a sociedade, que os budistas não precisam pensar a sociedade, isso é fantasia ocidental. E uma fantasia ocidental extremamente prejudicial, extremamente perigosa. Ou seja, o que eu sinto, eu gostaria, agora eu vou acalmar de novo. Eu não estou querendo dizer com isso que os budistas ou os budistas brasileiros têm que ter uma única postura político-ideológica. Eu acredito que o pensamento budista ele dá margem para diversos tipos de posicionamentos bastante diferenciados. Eu também não estou querendo dizer que os budistas, enquanto budistas ou enquanto comunidade budista, por exemplo, tenham que estar ligados a um determinado partido, uma corrente partidária. Eu não tenho a menor pretensão de propor uma loucura dessas. O que eu tenho a propor, o que eu tenho a dizer é o seguinte: não existe como alimentar essa fantasia de neutralidade, essa fantasia que nós nada temos a ver com a realidade social. Então, quer dizer, nós não precisamos agir como os partidos políticos agem, como a média dos movimentos sociais agem. Mas é importante, sim, ter uma discussão sobre a realidade social. Pensar, quer dizer, nas implicações do budismo para a sociedade. E, por exemplo, quando o Lama Santen vai dialogar com a comunidade do Castelinho, ninguém diz que ele é de tal ou qual partido político, que ele está assumindo tal ou qual ideologia, mas ele está agindo de uma forma eficaz, concreta. Então nós precisamos pensar, né? Que tipo de postura social, que tipo de atividade social a Sangha budista precisa ter enquanto Sangha? E essa é que é a grande questão, que eu pessoalmente acho
que pode, inclusive, decidir o futuro que o budismo vai ter no país. Bom, eu não sei se eu fui assim muito extenso a esse respeito, mas partindo disso tudo que foi dito, principalmente desses dois pontos: necessidade de superar o obscurantismo, o anti-intelectualismo que ainda hoje graça em grande parte do budismo. Segundo, necessidade de superar essa fantasia de neutralidade da sociedade. Então, vocês têm todo o direito de me perguntar: o que isso tem a ver com o estudo do budismo indiano? Aí eu posso dizer, posso responder da forma mais tranquila: tudo. Tudo pelo seguinte: primeiro, em termos intelectuais, o budismo indiano, a tradição do budismo indiano praticamente cimentou toda a tradição intelectual budista que depois foi transmitida para o Tibete, para a China, para o Japão, para o Sudeste da Ásia, para uma série de países. Ou seja, tem uma tremenda tradição intelectual por trás disso. Bom, eu acho que quem estudou o budismo tibetano de uma forma minimamente sistemática, que conhece um pouco sobre os sistemas doutrinários tibetanos, deve ter pelo menos uma intuição disso. Segundo, que é inegável que existe um pensamento social, uma ética social no budismo indiano, que é uma coisa que é raramente estudada, principalmente aqui no Brasil, mas que eu acho que pode nos dar algumas linhas de atuação para poder pensar, afinal de contas, o que pode ser esse budismo no Brasil. Bom, isso que eu queria dizer como introdução. Por que razão é importante estudar o budismo indiano? E o que isso tem que ver com os quase 100 anos de existência dessa criança centenária que é o budismo brasileiro? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, eu vou entrar um pouco em uma introdução aos tópicos da história do budismo indiano. Que isso é uma coisa que precisa ser melhor conhecida, melhor sabida. Primeiro, eu recentemente tenho traduzido alguns textos do chinês. Inclusive, eu tenho procurado encontrar paridade entre esses textos, por exemplo, e os textos em Pali. Muitas vezes, você comparando as traduções chinesas com os textos em Pali, você chega a conclusões interessantes. Eu já pretendo abordar isso concretamente para a segunda, terceira aula. Primeira coisa, sobre o que pode significar a história do budismo, a história do budismo indiano para nós. Primeiro, você já deve ter percebido, em função de tudo que eu falei agora, que esse SEB aqui de João Pessoa não surgiu do nada. Quer dizer, existem décadas de uma história de pessoas pensando o budismo, de pessoas agindo em função do budismo, pessoas fazendo coisas em termos do budismo para que isso aqui pudesse existir. Bom, então, praticamente, quer dizer, tudo que a gente chama de budismo, direta ou indiretamente, uma relação mais próxima, mais distante, tudo isso tem que ver com a história do pensamento indiano, mas principalmente com a história do pensamento budista. Eu vou estabelecer um ponto de partida. Existe uma obra, vocês me desculpem, porque tem certos assuntos, quando eu começo a tocar, eu me sinto emocionado. Vocês sabem, quando eu falo, tem uma escola muito importante do budismo indiano, que são os Sarvastivadins. Sempre que eu falo os Sarvastivadins na terceira pessoa, eu tenho um sentimento que eu estou mentindo, que eu estou fazendo uma farsa. Nós, Sarvastivadins. Eu fico emocionado só de pensar nisso. Existe uma obra inicial da linhagem dos Sarvastivadins da região de Caxemira. Uma obra chamada Jnana Prasthana, de um autor muito importante chamado Katyayana Putra. Em chinês clássico é uma coisinha de umas 100 páginas, mas é uma obra muito densa. Mas o mais importante é a definição de budismo que aparece nessa obra. O que é o budismo? Bom, ela define de uma forma extremamente clara. Budismo são os atos de fala do Buda em benefício dos seres sensíveis.
Ou seja, diante dos seres sensíveis, presos no sofrimento, na dor intensa do samsara, movido de compaixão, o Buda profere um discurso. Ou seja, os atos de fala do Buda, como expressão da sua compaixão pelos seres sensíveis, eles são aquilo que se constitui como budismo. Bom, isso talvez não diga muita coisa para algumas pessoas, mas existe um outro trecho, e aí isso que eu vou falar aparece no texto em Pali, eu não consegui ver em nenhuma versão chinesa essa estrutura de pensamento. Existe aquele primeiro sutra do Buda, sobre o primeiro giro da roda do Dharma. O giro da roda do Dharma aí significa que no momento que o Buda profere pela primeira vez o seu discurso, isso implica no nascimento de uma história, de uma nova história. Existe uma ruptura com a história anterior da Índia, uma nova realidade surge a partir desse discurso. Mas o que eu acho mais importante, mais emocionante no texto em Pali, acho que vocês já estudaram alguma coisa sobre a vida do Buda, alguma coisa do gênero, vocês devem ter, pelo menos em mente, aquela imagem do Buda, que é tendo atingido a iluminação. Ele volta lá ao bosque onde estavam os ascetas, que eram os companheiros dele de ascetismo. Aí eles tentam ignorá-lo, mas não conseguem, porque o impacto da presença do Buda é uma coisa assim tão forte, tão intensa, que eles não conseguem ignorá-lo. Nesse momento, o Buda profere seu primeiro discurso. É uma coisa impressionante. No texto em Pali, não se fala que o Buda proferiu o seu discurso. Aí os 5 primeiros discípulos atingiram a iluminação e se tornaram arahats. O texto fala uma coisa completamente diferente. E nesse momento nasceram 6 arahats sobre a Terra, incluindo o Buda. Não são 5 que o Buda tem instruído. Isso aqui, o que isso significa? O Buda aí não aparece como indivíduo. O Buda aí, no caso, ele se torna um dos membros de uma comunidade que nasce em função desses atos de fala. Isso é uma das mensagens mais impactantes que eu já encontrei na literatura budista mais antiga. Partindo daí, existe uma coisa importante. Eu já fiz uma breve referência a isso, mas vou voltar bem referir. O budismo nós falamos que existem 3 sabedorias. Todas as 3 são consideradas indispensáveis para a realização do Dharma. Então, primeiro, a sabedoria do ouvir. Que é aquela sabedoria que deriva de ouvir atentamente o ensinamento. Essa é a primeira das 3 sabedorias. Segunda sabedoria é a sabedoria da reflexão. Não basta apenas ouvir. É importante pensar, refletir, analisar, discernir profundamente tudo aquilo que se ouviu. Bom, a terceira é a sabedoria do cultivo. Por exemplo, quando já temos estabelecido uma mínima visão através do ouvir, da reflexão, nós trazemos isso para a prática da meditação, para o cultivo meditativo. Bom, o que isso quer dizer? Praticamente, a totalidade do caminho budista se inicia com o ato de ouvir. Não é à toa que praticamente todo sutra budista, e não importa se é do budismo clássico ou do Mahayana, se inicia com a frase, assim eu ouvi, Evam Maya Shruta. Ou seja, Evam Maya Shruta. Quer dizer, indica essa relação inicial do ato de ouvir, como sendo aquilo que inaugura não só a história do budismo, mas inaugura a nossa própria entrada no caminho. Quer dizer, o ato de ouvir do budismo é fundamental. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado é que todo o ensinamento que nós ouvimos é um ensinamento que se desenvolveu historicamente através de alguma história concreta, de uma história específica. E essa é a primeira razão, o que se torna importante conhecer, por pouco que seja, a história, quer dizer, do pensamento budista indiano. Existem
Existem diversas classificações. Você classificar a história do pensamento budista na Índia, né? Por exemplo, se vocês quiserem ter uma ideia, se, como a maior parte dos historiadores presumem, o budismo surgiu na Índia por volta do século V a.C., ele só desaparece completamente da Índia por volta do século XII da era cristã. Então, na verdade, a história do budismo indiano é uma história de 1.700 anos. Isso não é pouca coisa. Ou seja, é um ensinamento que se desenvolve através de uma história de 1.700 anos. E é uma história que é evidentemente muito complexa. Primeira coisa. Aí eu já me sinto obrigado a combater alguns preconceitos sectários, alguns preconceitos que realmente não têm, quer dizer, como é que se diz, uma base maior, que geralmente são destrutivos, são destruidores. No budismo indiano, nós temos duas fases importantes. Por exemplo, se eu for analisar a literatura do budismo indiano, nós temos duas bases importantes, duas fases que são importantes. Primeiro, é aquilo que alguns chamam de Hinayana, de pequeno veículo, mas falando com franqueza, eu me recuso a usar esse termo, que é a época do que eu chamaria o budismo clássico. Ou seja, toda aquela literatura que se desenvolve desde a época do Buda histórico até mais ou menos por volta do primeiro e segundo século da era cristã. Segundo momento, começa em um momento indeterminado, a gente não sabe precisamente quando começou, por alguma razão, entre o primeiro século antes de Cristo, o primeiro século, o segundo século depois, começa a surgir toda uma outra literatura budista com características completamente diferentes que a literatura do Mahayana. Então é importante ter isso em mente. E aí eu acho que eu só preciso dar um esclarecimento. Vamos pensar o seguinte. O termo Hinayana, Hina, que na verdade que significa o pequeno veículo, mas que de um modo geral tem uma acepção, quer dizer, bastante pejorativa, só existe uma situação em que eu emprego esse termo. Quando eu ensino textos do Mahayana, em que esse termo invariavelmente aparece. Então, para poder explicar o texto, para poder descrever o conteúdo do texto, ou seja, de uma forma estritamente descritiva, eu uso o termo Hinayana. Mas Hinayana, enquanto nome de escola, principalmente com a atribuição de inferioridade, é um termo que eu evito ad extremis. E eu acho que é importante estar ciente, quer dizer, dessa minha postura. Bom, primeiro ponto, então, é como é que se desenvolve o budismo clássico, esse budismo mais antigo, que nós vamos estudar com algum detalhe nas próximas 4 aulas. Aí também existem alguns preconceitos que precisam ser clarificados. Primeira coisa, como é que isso tudo se desenvolve? A literatura do chamado budismo clássico, né, não é uma coisa que tenha caído do céu já pronta. Acho que vocês devem ter uma noção disso. É uma literatura extremamente vasta, extremamente ampla, que levou vários séculos para se desenvolver e que possui uma quantidade imensa de vertentes diferentes. Esse é um ponto que é importante ter clareza. De um modo geral, se fala, por exemplo, dos concílios budistas, que teriam ocorrido diversos concílios, em que, através do debate, da discussão, se teriam, quer dizer, decidido alguns textos como ortodoxos, outros como não. Mas um ponto eu acho que vocês precisam ter clareza, o ponto que nós precisamos ter o máximo de clareza a respeito do desenvolvimento do budismo mais antigo, é que, pelo menos nos primeiros 3 séculos depois do Parinirvana do Buda Sakyamuni, a literatura budista só existia enquanto memória oral. Ela não existia enquanto uma coisa escrita. Você não tinha textos de Tripitaka. Bom, isso
para quem vive numa cultura como a nossa, né, que enfatiza muito a palavra escrita, pode parecer uma coisa surpreendente. Pois eu tenho vários amigos, por exemplo, que foram na Índia. Você chega num vilarejo no interior da Índia, você encontra um ancião analfabeto de 70 anos de idade, que é capaz de recitar o Bhagavad Gita inteiro, do começo ao fim, sem ter uma falha, sem um erro. Porque essa cultura mnemônica é uma coisa muito forte na Índia. Bom, existem algumas teorias a respeito de por que a literatura budista passou a ser vertida para a escrita. A mais interessante é que por volta do século III, né, antes de Cristo, século II antes de Cristo, começou uma epidemia, uma doença muito forte no Sri Lanka. Com essa doença, os monges estavam morrendo um depois do outro. Aí o rei de Sri Lanka ficou extremamente preocupado. Ele ficou com o sentimento que, como os sutras, a literatura, o ensinamento do Buda, só existia como a memória da comunidade, quando morresse o último monge, o ensinamento ia desaparecer. Então, né, começou-se aquele hábito de escrever em folhas de palmeira, que seria a primeira versão, quer dizer, do Tripitaka, da literatura budista escrita. Bom, isso é interessante. Agora, um segundo ponto, que eu acho que é extremamente decisivo na nossa compreensão. Existem muitos brasileiros que alimentam a fantasia, por exemplo, que o Cânon Pali do budismo Theravada é a fonte primeira e única de todo o budismo mais antigo. É uma coisa curiosa. Eu conheci pessoas que acreditavam, por exemplo, que o Cânon tibetano, o Cânon chinês foram traduzidos do Pali. Bom, eu sou um especialista no Cânon chinês. A coisa mais difícil é você encontrar ali um texto que seja que você possa atribuir de uma tradução do Pali. Quase tudo que existe traduzido para o chinês foi traduzido ou do sânscrito, ou do prákrito, ou de línguas da Ásia Central. Tradução que vem do Cânon, inclusive que os textos são diferentes, a tradução intelectual é completamente outra. O budismo tibetano é a mesma coisa. Grande, por exemplo, os sutras do Mahayana que existem no Tripitaka tibetano, eles não existem em Pali, não tem uma versão Pali a partir da qual estão sido traduzidos. Eles vêm, quer dizer, de textos sânscritos que foram traduzidos para o tibetano. Bom, existe uma expressão que, olha, em sânscrito, em chinês e tibetano, existe uma literatura vastíssima, né, que descreve as várias escolas do budismo mais antigo, que escolas eram essas, que literatura elas tinham. Existe uma variedade assim muito grande. E em cima disso, se criou uma expressão assim que é quase figurativa, né, que o budismo mais antigo era o budismo das 18 escolas. Bom, a gente não sabe se existiram mesmo as 18 escolas. Podem ter existido mais escolas ou menos escolas. Mas o dado aqui, que é historicamente importante, de todas as escolas, né, do budismo mais antigo, a única que sobreviveu historicamente na íntegra foi a escola Theravada. Quer dizer, que ela existe ainda hoje no país do sudeste da Ásia, como Sri Lanka, Birmania, Tailândia, Laos, Camboja e uma série de outros. Agora, isso não nos deve levar a pensar que nós, sarvastivadins, sejamos uma espécie de dragões extintos. Que, na verdade, nós deixamos traços em muitos locais. Primeiro, praticamente metade da tradição dos sutras da escola Sarvastivada foram preservados em traduções para o chinês. O Vinaya foi preservado em tradução para o chinês. E toda a tradição intelectual do Abhidharma da escola, depois eu explico a partir da semana que vem o que são essas coisas todas, tudo isso foi preservado em tradução chinesa. Se vocês tiverem dúvida, é só lá em casa que eu mostro a documentação toda. Bom, mas existem outros traços importantes da escola. E ainda, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe um monge budista muito famoso,
um monge budista que é conhecido do mundo inteiro. Quase todo mundo que se interessa minimamente por budismo sabe quem é. E que é um monge budista ordenado no Vinaya da escola Sarvastivada. Falando com mais clareza no Vinaya da escola Mula Sarvastivada da linhagem Gandhara. Pergunta que eu faço para vocês. Quem é esse monge? Ninguém tem ideia. Hã? Não. Simples. Por uma razão muito simples. Porque, olhem bem, no Tibete, você tem praticantes budistas. Tem uma modalidade que são os yogis. Os yogis, eles não precisam receber os preceitos de Bhikshu. Eles têm outro padrão de vida, outra forma de viver. Mas o equivalente tibetano de Bhikshu, que é Gelon, significa alguém que recebeu os preceitos da ordenação plena, incluindo o próprio Dalai Lama, mas não só. Todo monge tibetano, todo Gelon tibetano, e o Vinaya, que é empregado na ordenação de monges no Tibete, é o Vinaya Mula Sarvastivada. Então, na verdade, estamos mais vivos do que nunca. Ou será que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o Dalai Lama, enquanto posição filosófica, ele pode pertencer ao Mahayana. Mas enquanto, por ordem de ordenação, enquanto monge, enquanto bhikshu, ele é um monge Mula Sarvastivada. Como são todos os monges tibetanos ordenados regularmente. Então, nesse sentido, mesmo que a tradição Sarvastivada não tenha sido preservada historicamente, da mesma forma como aconteceu com a tradição Theravada, não só a maior parte da literatura está presente, ela é muito estudada na China, no Japão. Diga-se passagem, quase todos os meus professores no Japão, quer dizer, eram grandes estudiosos da literatura Sarvastivada. Num certo sentido, modéstia à parte, eu acho que eu saí a eles. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que existe uma das maiores tradições budistas do mundo, que é tibetana, onde praticamente todos os monges são ordenados no Vinaya Sarvastivadin, isso significa que, fofocas à parte, nós não estamos extintos. Talvez algum dia nós voltemos a ficar mais vivos do que nunca. Eu gosto de dizer essas coisas. Eu não consigo pensar o budismo com frieza. O budismo tem um lado de paixão. Você tem que ter uma certa intensidade, né? Porque é uma mensagem muito intensa, muito impactante. Bom, por fim, como é que fica a questão do budismo Mahayana? Bom, isso eu só devo na segunda parte do curso, mas eu já vou adiantando um episódio interessante da minha vida. Vejam bem. O que nós sabemos sobre a origem do Mahayana? Existem muitas teorias acadêmicas que tentam explicar de uma forma ou de outra a origem do Mahayana. É que entre um intervalo indeterminado, entre o século I a.C., o primeiro depois de Cristo, começou a surgir toda uma literatura budista completamente diferente. Alguma coisa completamente diferente do que existia antes. E esse desenvolvimento começou a se dar de uma forma muito contínua, até a extinção do budismo na Índia, por volta do século XII, da era cristã. Eu tenho um episódio da minha vida, né, que eu nunca vou esquecer. Uma vez, no início da década de 90, se eu não me engano, nessa época eu não residia mais em Kyoto. Mas eu dava passadas relativamente longas em Kyoto, inclusive porque é uma cidade onde eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos. Bom, é interessante. Um dia eu estava caminhando ali perto da estação de Kyoto. E pertíssimo da estação de Kyoto tem uma das maiores universidades budistas do Japão, que é a Universidade de Ryukoku. Isso é a universidade da ordem que eu pertenço. É uma universidade absolutamente imensa. Bom, aí eu estava caminhando ali por perto. Aí eu cruzei com alguns monges budistas da minha ordem. Eles começaram a falar comigo. Jaquim-san, é que está vindo lá em Ryukoku agora, aquele acadêmico budista norte-americano, Luiz O. Gomes,
que ele vai dar uma palestra sobre o grande sutra da vida imensurável. Que tal você ir lá assistir com a gente? Eu fui. Aliás, foi a única vez na vida que eu cruzei com o Wilson Gomes. Então, foram umas poucas horas de convivência, palestra e depois debate, outras coisas à parte. E logo depois da palestra, um dos estudantes japoneses se levantou e fez a seguinte pergunta: professor, você tem alguma ideia, alguma teoria, alguma coisa mais concreta que consiga elucidar sobre as origens históricas do Mahayana? O Wilson Gomes parou um instantinho para pensar. Ele disse: faz o seguinte, eu te dou o meu telefone lá nos Estados Unidos. Se você tiver alguma ideia sobre isso, você pode me telefonar de madrugada, qualquer hora. Isso é a coisa que eu mais quero saber na vida. Passei a vida inteira estudando o Sutra do Mahayana, mas ainda hoje não tenho a menor ideia de onde é que veio isso tudo. Isso parece piada, mas é um dos grandes mistérios pelo seguinte. É outro preconceito que também existe em alguns estudiosos budistas. Como o Mahayana é tardio, como as origens do Mahayana são uma coisa assim meio imprecisa, meio vaga. Então aquilo não é budismo, não tem valor, vamos deixar aquilo de lado. Tem dois problemas com essa forma de pensar. Primeiro, se nós formos pensar em termos da expansão do budismo no mundo, formos pensar China, Japão, Coreia, Tibete, Mongólia, Sikkim, Hindu tal, mas a maior parte do budismo ocidental, acho que não é um exagero dizer que 70% a 80% do budismo mundial é Mahayana. Quer dizer, isso às vezes me provoca imagens. Por exemplo, pessoal que se interessa muito pelas origens do cristianismo, como é que era o cristianismo originário, geralmente essa turma gosta muito da gnose, daquelas seitas gnósticas que existiam no Oriente Médio, na época, um pouco antes ou depois de Jesus Cristo. Bom, é uma brincadeira. Eu também tenho um lado brincalhão. Mas essa supremacia do Mahayana a nível mundial, né, dá a impressão que é quase que como se no cristianismo a gnose tivesse triunfado. A Igreja Católica fosse 30% do cristianismo mundial e a gnose tivesse triunfado a nível mundial. Bom, eu tenho outras histórias a esse respeito. Bom, quem como eu, né, já está há décadas assim, nesse trajeto, certamente tem muitas histórias. Mas isso é só uma questão. Existe uma outra questão, que é o problema da formulação do pensamento filosófico do Mahayana. Bom, existem escolas filosóficas do Mahayana, como Madhyamaka e Yogacara. Bom, aí é uma posição pessoal. Principalmente a escola Yogacara, que colocou questões do pensamento budista que são impossíveis de serem ignoradas. Você não tem como pensar o budismo sem levar em consideração algumas das questões que as escolas do Mahayana colocaram. Então, você dizer isso não é budismo, isso não tem valor como budismo, é uma postura também bastante leviana. Mas fica para nós aqui essa interrogação. Em função de que o Mahayana surge na história do budismo? O que significou, o que significa até hoje, o surgimento de uma outra forma bastante distinta de budismo? E o que isso tem a nos dizer hoje em dia? Isso são questões que eu gostaria que vocês estivessem atentas ou atentos, que são problemas que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que discutir. Agora, questão final. Gostaria de falar um pouco então, sobre o que era o pensamento budismo indiano. Bom, no caso não é apenas indiano, mas como a coisa está muito dentro do contexto indiano, eu sou obrigado a falar no pensamento do budismo indiano. Do que tratava esse pensamento? Né? O que esse pensamento quer dizer? Então, existe, se vocês pegarem qualquer um daqueles manuais, muitas vezes, você entra numa dessas livrarias maiores, aí você tem livros de introdução ao budismo. Então, o budismo que foi ensinado, o ensinamento pregado pelo Buda Sakyamuni,
Então ele ensina tal e tal e tal coisa. Bom, certamente vocês vão deparar com aqueles tópicos básicos, as 4 nobres verdades. A verdade da insatisfatoriedade, da origem, da insatisfatoriedade, da extinção da insatisfatoriedade, do caminho que conduz à extinção da insatisfatoriedade. São as famosas 4 nobres verdades. Geralmente a primeira coisa que a gente aprende sobre o budismo em qualquer tradição. Bom, nós vamos ter os 3 sinais do ser. Ou seja, impermanência, insatisfatoriedade, o vazio de Atman, por exemplo, dos agregados, das entradas, das esferas, que é um ensinamento muito básico, muito central. Nós vamos ter, por exemplo, alguma coisa que é uma das grandes especialidades do CEP. Sempre que eu venho dar aula no CEP, tem 2 coisas que eu me sinto absolutamente tranquilo, que eu não vou precisar explicar muito. Que são os 12 elos da originação dependente e os 6 reinos. Isso todo mundo já sabe. Isso é a grande especialidade do CEP. Se você tiver pelo menos há 1 ou 2 meses no CEP, certamente, pelo menos você já ouviu falar disso. Mas eu gostaria de ressaltar só 2 pontos sobre o pensamento budista. Tem que ver com praticamente todas essas fórmulas a que eu me refiro. Primeira coisa, eu acho muito engraçado. Aí, outra coisa que eu vou falar, não é propriamente uma piada, mas é uma coisa que eu vou falar com um certo humor. Existem muitas vezes aquelas pessoas que acreditam que existe uma religião abstrata, universal, que todas as religiões são variações da mesma coisa. Então, por exemplo, que tem Deus, que Deus criou o mundo, criou a humanidade, e aí praticamente só tem relatos da mesma coisa. O budismo não tem nada a ver com isso. Então, num certo sentido, o budismo já sai da definição genérica de religião. Ou seja, se nós formos pensar, toda a história da religião, da filosofia, isso, quer dizer, na Índia, na China, no Japão, no Ocidente, uma série de locais, eu não consigo... Podem existir pensamentos que tocam em questões parecidas com o budismo. Questões assim que tem que ver com o budismo, que você pode comparar até maior ou menor grau. Realmente, o que o Buda, o cerne do que o Buda falou é uma coisa espantosa. Não teve mais ninguém que tenha dito. Você não encontra nos filósofos gregos, nem indianos, nem no cristianismo, nem no judaísmo, em lugar nenhum. Ou seja, eu geralmente digo isso de brincadeira. Ou o Buda era um maluco, dizia coisas que completamente diferentes de todo mundo. Ou então a outra alternativa é que ele era iluminado mesmo. Então, que eu pelo menos gosto mais dessa segunda alternativa. Bom, questão seguinte. Primeiro ponto, pensamento indiano, que eu acho que é importante a gente ter referência quando a gente procura pensar o budismo. Quando a gente pega, por exemplo, a fórmula dos 12 elos. Os 12 elos eles têm a correlação direta, ou seja, que existindo a ignorância, existem as formações volitivas, em função disso você tem a continuidade do samsara. E você tem a correlação inversa, por exemplo, com a extinção da ignorância, ocorre a extinção das formações volitivas, ou seja, do fim do samsara, da reversão do samsara. E isso é uma fórmula exclusivamente budista. Mas o problema dos... Vamos pensar, a filosofia pensa com problemas. Então, por exemplo, no Ocidente você tem o que é o ser, o que é a existência, o que é a base da existência. A filosofia indiana, né, ela trabalha com esses problemas todos, mas com exceção de uns rapazes muito simpáticos, chamados Lokayata ou Charvakas, que eram os materialistas indianos. Eu gosto muito dessa gurizada, eram muito simpáticos. Mas com exceção dos Charvakas, dos Lokayatas, todo pensamento indiano pressupõe a ideia do samsara. Ou seja, da existência, como um círculo vicioso, autofrustrativo, de um sofrimento que não se resolve em si mesmo e que está sempre se repetindo. Isso, você for pegar praticamente todas as filosofias que vêm da matriz védica, upanishádica, praticamente todos eles partem desse pressuposto. Quer dizer, o budismo, o jainismo, com exceção dos Charvakas, dos Lokayatas, ou seja, dos materialistas, dos naturalistas indianos,
praticamente todo o pensamento indiano parte dessa questão do samsara. Ou seja, que quer nós tenhamos ou não consciência disso, a existência dos seres sencientes, dos seres vivos, aí principalmente a condição humana, ela é um processo, quer dizer, circular de autofrustração, de sofrimento. Bom, é uma coisa curiosa, porque a partir do século XIX, aquelas escolas que a gente chama, quer dizer, o ocultismo europeu, tem várias aí. Se começa a falar, por exemplo, no conceito de reencarnação, inclusive já muito associado à teoria da evolução, por exemplo, a reencarnação como uma espécie de processo de evolução gradual da humanidade. Eu acho até engraçado, muitas vezes. Até encontro no cotidiano. Pessoas que acreditam na reencarnação, eu falo, por que você acredita na reencarnação? Ah, porque acreditar na reencarnação é uma coisa consoladora, ela te consola do sofrimento da vida. Que é um pensamento que jamais passaria pelo amigo indiano. Porque o samsara indiano é a continuidade de uma tortura. Não tem absolutamente nada de consolação. Mesmo que existam os matizes. Tem o karma positivo, o negativo, tem os renascimentos de diversas matizes. Na verdade, não existe uma diferença muito grande entre você renascer nos infernos ou na condição dos devas, que praticamente são apenas modalidades de continuidade do sofrimento. Bom, esse é um tópico filosófico básico da filosofia indiana, praticamente como um todo, com exceção dos guris simpáticos que eu acabei de me referir. Mas que ela é encarada de diversas maneiras pelas diversas escolas. Aí nós temos o primeiro diferencial, e esse é um diferencial que a gente tem que bater forte, que muitas vezes as pessoas tendem a tornar isso meio vago, e isso não é muito bom. Bom, o essencial, nós temos o problema da ignorância, de como, quer dizer, que em função da ignorância, a virya, se dá a continuidade do samsara, do sofrimento. Bom, eu acho que aqui no cérebro vocês já estudaram tudo isso. Mas com exceção do budismo, praticamente todas as outras escolas, incluindo as escolas não védicas, como o jainismo, elas pressupõem que existe um atma, um purusha, ou seja, um sujeito eterno que não nasce, não morre. Por alguma razão, isso está preso dentro do processo psicofísico e isso seria a causa do samsara. Aí é o momento que o budismo vai dizer um não contundente. Porque se nós formos entrar para a análise da impermanência, da insatisfatoriedade, do vazio de Atma, o Atma é precisamente a falsa intelecção que nos mantém presos ao samsara. Quer dizer, o Atma é o produto primeiro da ignorância, de avidya. É precisamente aquilo que tem que ser superado no sentido, quer dizer, de proporcionar o fim do samsara, o fim do ciclo vicioso. Isso deixou as escolas filosóficas indianas todas em pânico. Quando nós vemos, por exemplo, nas literaturas dos dois lados, os debates entre os budistas e as escolas ditas ortodoxas, as escolas ditas ortodoxas não conseguem esconder a perplexidade de como que os budistas pensam isso. Mas, na verdade, era o que o Buda pensava, e, para variar, eu acho que ele estava certo mesmo. Agora, tem mais um ponto aí que é fundamental, que eu acho, inclusive, que tem muito a ver com alguns problemas que são muito discutidos no budismo atual. E aí é que os rapazes simpáticos voltam a ser. Não, porque eu falo rapazes simpáticos pelo seguinte: na história da filosofia indiana, geralmente você só sabe o que os Charvakas, os Lokayata pensavam pelas citações das escolas adversárias. Eles foram tremendamente excluídos, discriminados na Índia, de uma forma que a própria literatura deles foi quase que destruída. Mas eu já disse isso em aula da UFPB e pretendo repetir se for o caso. Eu vejo a história da filosofia indiana. Quem seriam aqueles guris muito simpáticos, né, que eu gostaria de tomar cerveja com eles, de relacionar em mesa de bar, ter altas discussões? Não são os Charvakas. Eu tenho uma simpatia muito grande por eles.
levam um jeito de terem sido uns guris assim, muito alegres, muito simpáticos, muito comunicativos. Não tem aquela coisa meio sisuda do pensamento indiano. Ou talvez, um dado notável. As pessoas associam isso muito ao Zen. Mas quem viveu em alguma cultura budista sempre percebe isso. Existe um dado que eu acho uma das coisas mais notáveis do budismo. Possivelmente só o judaísmo consegue rivalizar. É a força do senso de humor. Quer dizer, tudo que é pregação budista sempre tem uma piada, sempre tem uma gozação. Nesse ponto, o judaísmo é o nosso único rival. O humor judaico é uma das razões que eu gosto muito do povo judeu, que eu sempre convivi muito com eles. Inclusive porque eles me ensinaram muito. Né? É porque eu não combino com coisas que não têm humor. E os judeus, nesse ponto, né, realmente são os únicos rivais sérios que a gente tem. E falou em humor, realmente o povo judeu é absolutamente notável. Mas vamos deixar isso de lado, porque aí são preferências pessoais deles. Um problema que é importante ressaltar é que nós podemos ter profunda simpatia por diversas pessoas. Isso é humano, isso é uma coisa que enriquece a nossa vida. Mas quando se trata de divergências de pensamento de fundo, divergências de fundo, a gente tem que ter uma certa dureza, mesmo com as pessoas que a gente mais simpatiza. E aí é o problema. Né? Vejam bem, se vocês pegarem, confesso para vocês, eu me interesso muito pelo que se discute sobre budismo, por exemplo, na Rússia, na China, em Taiwan, no Japão. As discussões nos Estados Unidos, quer dizer, não me motivam muito. Talvez até seja por uma falta de afinidade que eu tenho com o povo americano, quem sabe. Mas deixe isso para lá. Isso também é secundário. Mas se vocês forem pegar uma série de revistas budistas norte-americanas, europeias, um dos debates assim, mais em moda, né, é se aceita, por exemplo, as doutrinas do karma, do renascimento, de uma forma literal ou figurada. Ou seja, se realmente existe o renascimento, como os textos budistas ensinam, ou se aquilo é apenas uma metáfora dos nossos estados mentais. Eu não pretendo dar uma resposta conclusiva a nada disso. Eu estou aqui vindo muito mais para fomentar o debate do que para apresentar conclusões. Mas se a gente for pegar a literatura do budismo clássico, principalmente naqueles debates, quer dizer, com os rapazes simpáticos, com os lokayatas, com os chavakas, é claro o posicionamento budista que, primeiro, os eventos mentais, por exemplo, os dharmas mentais, eles são claramente diferentes dos eventos físicos, materiais. Então não existe necessidade nenhuma do mental cessar naturalmente pelo fato do material cessar. Quer dizer, o budismo admite uma autonomia muito maior dos processos mentais do que geralmente, quer dizer, o naturalismo científico admite. Segundo, aí é o ponto mais importante, que muitas vezes as doutrinas do karma, do renascimento, são sujeitas a distorções extremamente grosseiras, extremamente baixas. Eu digo principalmente a tendência maluca de ficar empregando esses conceitos, por exemplo, para ficar explicando as diferenças sociais. Isso é uma coisa absolutamente abominável. Mas existe um núcleo irrenunciável, a meu ver, que é o seguinte: para o budismo, primeiro, os eventos mentais eles têm uma independência muito maior da matéria do que a gente geralmente imagina. Segundo, o que está na raiz do samsara é a avidya, a ignorância. Como não existe possibilidade de uma extinção natural da ignorância, a ignorância só pode ser extinta através da sabedoria, do discernimento correto. Então, necessariamente, não pode existir um fim natural do samsara. Enquanto existir a ignorância, existe a continuidade do sofrimento, existe a continuidade do samsara. Se vocês conseguem acreditar nisso ou não, se isso faz sentido ou não para vocês, isso é outro problema. Mas essa é a posição do budismo tradicional, ortodoxo, que difere radical e essencialmente de qualquer interpretação naturalista ou materialista da existência. Ou seja, a ignorância é um fator mental.
Os fatores mentais possuem um alto nível de independência em relação aos dogmas da forma, aos eventos materiais. E na medida que não é possível uma extinção natural da ignorância, para a ignorância ser extinta, precisa nascer na condição humana, encontrar com o ensinamento de Buda, ouvir o ensinamento de Buda, refletir sobre o ensinamento de Buda, praticar o ensinamento de Buda. Ou seja, o fim da ignorância só se dá como a culminação de um processo. Ele nunca pode se dar de forma natural. Então, os rapazes simpáticos, que me desculpem, mas enquanto budista eu sou obrigado a discordar deles. Bom, em mesa de bar é importante você ter debates veementes, contundentes, mas sem agressão física, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Inclusive, o essencial do debate é esclarecer o tópico em questão. A consistência lógica do tópico em questão não é derrotar o outro, que isso é uma preocupação medíocre, digamos de passagem. Bom, só mais um ponto fundamental antes de terminar. Muitas vezes, quando a gente lê as descrições sobre o pensamento budista, dá a impressão que o budismo estava unicamente interessado no fim do samsara. Que a Sangha, que é a comunidade budista, ela não tinha, na verdade, nenhuma presença que mantém a ordem. A comunidade se reúne e escolhe um dos membros como sendo o seu representante. Ou seja, existe alguma coisa muito próxima aí daquilo que no pensamento ocidental nós chamamos das teorias do contrato social. Em Hobbes, em Rousseau, em Locke, em pensadores do jeito. Segundo, existe toda uma postura de crítica e relativização do sistema de castas, que é uma coisa que muitas vezes a literatura budista ocidental ou não é abordada, ou é abordada de uma forma muito limitada. Bom, só para fechar, é engraçado. Nos últimos anos, infelizmente, existem algumas figuras que estão querendo eliminar esse tipo de coisa. Nos últimos anos falou muito, por exemplo, nos BRICS, da relação do Brasil com a Índia, coisas do gênero. Muitas vezes existem coisas na Índia que nós poderíamos aprender tremendamente, e que são as coisas que geralmente nós menos conhecemos sobre a Índia. Por exemplo, quem é o primeiro-ministro da Índia? O que a Índia está produzindo? E isso todo mundo sabe. Mas existe um personagem extraordinário na Índia moderna. Eu já vou dizendo de cara, não é o Gandhi. Eu não tenho muita simpatia por esse guri. Eu não tomaria cerveja com Gandhi. Definitivamente. Eu botava ele para fora da minha mesa de bar. Esse que é precisamente o grande adversário político e intelectual de Gandhi, chamado Bimal Raj Ambedkar. O maior gigante intelectual e político da Índia moderna. Bom, Ambedkar, ele nasceu como intocável. Ou seja, na Índia você tem dois tipos de discriminação social. Uma é a discriminação hierárquica entre os seres humanos. Então, se você está dentro das 4 castas, você tem uma relação de superioridade, inferioridade, mas dentro das castas você é humano. Os intocáveis é uma discriminação de fora da condição humana. Eles não são reconhecidos como seres humanos. Bom, Ambedkar nasceu como intocável. Atravessou as maiores humilhações que um ser humano podia atravessar na sua infância e juventude. Mas ele teve sorte, como ele era extraordinariamente inteligente. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e foi estudar no Ocidente. Se transformou no maior jurista da história da Índia. Diga-se passagem. Primeiro, quem conquistou 8 horas de trabalho e repouso nos fins de semana para os trabalhadores da Índia? Gandhi? Não, é Ambedkar. Toda essa legislação trabalhista, em vigor ainda hoje na Índia, foram consolidadas pelas lutas sociais, mas também pela teorização de Ambedkar. Bom, quem foi o redator da Constituição indiana do pós-guerra? Não foi Ambedkar. E um ponto importante. Ambedkar, já em um momento bastante avançado da sua carreira, ele fez uma declaração pública extremamente impactante.
é verdade que eu nasci como hindu, mas eu não pretendo morrer como hindu. Ou seja, ele se converteu ao budismo. E hoje em dia, assim, várias regiões da Índia, principalmente no sul, até eu gostaria de apresentar uns rapazes simpáticos que estão lá no sul da Índia, principalmente na região de Nagpur. Você vê a conversão de dezenas de milhares de intocáveis saindo fora do hinduísmo, no sentido de sair fora do sistema de castas. Agora, tem uma lição imortal que o Ambedkar pode nos ensinar. Bom, vejam bem, que no Brasil, por uma série de razões que todos devem conhecer, o respeito em relação, por exemplo, à lei, aos juristas, ao sistema jurídico, caiu muito por razões que dispensam explicação. Mas é interessante que, entre outras coisas, Ambedkar foi autor de uma teoria da justiça, que é engraçado, os intelectuais brasileiros gostam, por exemplo, do John Rawls nos Estados Unidos, Jürgen Habermas na Alemanha, não são caras ruins. Eu até tomaria cerveja com eles com algumas restrições. Mas Ambedkar, ele tinha uma teoria da justiça absolutamente única, porque ele trabalha em duas coisas. Primeiro, ele parte do princípio que essa história que a Índia é. Segundo, na medida que existe essa realidade, é necessária uma teoria da justiça, uma teoria jurídica, no sentido de criar compensações e mudar essa realidade. Bom, a coisa mais importante que eu gostaria de dizer hoje é o seguinte: nós somos brasileiros, ou seja, nós somos herdeiros de uma história que não é apenas a história do budismo brasileiro. Nós temos uma história mais antiga. Bom, o Estado brasileiro, praticamente, é um Estado que se formou em cima do genocídio das etnias indígenas, da escravidão africana. Praticamente o país todo foi construído em cima disso, que nos coloca um imperativo ético irrenunciável e colocar isso como o centro da nossa preocupação jurídica e das nossas atividades jurídicas. Então, por exemplo, enquanto aqui no Brasil nós não tivermos uma teoria e uma prática jurídica que analise todo o processo de genocídio das etnias indígenas, de escravidão, quer dizer, dos povos africanos, que além de elucidar essa história, não tem uma proposta de compensações clara, concreta, nós nunca existiremos como um Estado, como uma nação, no sentido próprio do termo. É nesse sentido, vocês já devem ter entendido, que eu considero o Ambedkar uma figura absolutamente normativa, não só em termos de Índia, mas em termos da humanidade e principalmente do Brasil. Eu acho que nós temos que aprender com isso. Bom, é o que eu tinha a dizer, podemos conversar. Muito obrigado. Assim, o curso ele é aberto também para as pessoas que não fazem parte ainda, não fazem parte do SEG. Sim. Né? Então tem pessoas que vêm com interesse de conhecer o budismo, aproximar mais dele, passar informação. Eu, assim, é um curso de introdução, mas eu achei muito profundo e, para mim, né, com o meu pouco conhecimento, mas muita conexão com o contemporâneo, né, com o momento, com os dilemas que a gente está vivendo, né, com essa questão da ética, da espiritualidade. Então, me senti muito conectada. Né? E essa questão do karma, né, de acreditar na reencarnação, essas traduções, né, porque eu acho que a religião ela é muito traduzida a partir da cultura, né, dos países, da religião bem diferente. Então, essa metáfora da reencarnação era algo que eu sempre perguntava e achava que era um dogma. Tem até uma metáfora que eu lembro de um livro que ela estava lendo há uns anos atrás, muitos anos, né, tem uma prática efetiva que dizia que você nasceu, né, no reino dos reinos humanos, para você ter uma outra vida humana preciosa, né, que tenha condições de ouvir e praticar o Dharma, era como se você, a metáfora da baleia no oceano, né, cega, e ela emerge
submergem a cada 100 anos, a cada 200 anos, e tem uma boia. Então, a possibilidade, né, dessa tartaruga, emergir e acertar a boia é a probabilidade da gente voltar a ter uma vida humana preciosa. Eu achava isso tão impossível e era uma metáfora que eu não compreendia muito bem. Eu acho que essa leitura do karma, né, no princípio da reencarnação, eu acho que a gente ainda faz uma leitura muito da continuidade mesmo, né, da possibilidade. A gente traduz muito isso de uma forma ocidental, talvez muito distante realmente do que seja, né, no pensamento budista. Qual é a sua dúvida especificamente? Não, a leitura o budismo não é uma religião que acredita na reencarnação. Como se dá esse fluxo mental de outras vidas, né, dos tupustres, da reencarnação dos mestres? Aí, a gente, por exemplo, da ignorância, do karma, do renascimento, eles apontam basicamente para a realidade de um ciclo vicioso de frustração e sofrimento. Bom, o ocultismo europeu do século XIX para cá, ele tem uma estrutura de pensamento que é completamente diferente disso, pela seguinte razão. Ele se dá numa época em que, pela influência, por exemplo, do pensamento científico, a religião está em descrédito. O ocultismo, num certo sentido, quer dizer, ele tenta costurar uma conciliação de ciência com religião, uma coisa que geralmente ele não faz muito bem. E aí, todos esses conceitos sobre o karma, sobre a reencarnação, eles são acoplados com a ideia de evolução. Ou seja, existe uma certa continuidade. Por exemplo, se você não deu nessa vida, na próxima você evolui mais um pouco. Quando essa metáfora que o Dona Mariana se refere não é uma coisa para ser entendida literalmente, mas ela aponta para duas coisas básicas. Primeiro, que o samsara é uma condição de sofrimento, é uma condição de frustração, é uma condição de ir melhorando gradualmente. Ou seja, ou rompe ou não rompe, não tem gradualidade aí. E segundo, que o sentido do nascimento da condição humana é precisamente que é a única condição onde isso é possível. Então, por exemplo, atingir a plena iluminação possivelmente seja utópico para a maior parte da humanidade. Mas na visão budista, tendo nascido na condição humana, é fundamental conquistar pelo menos a causa da saída do samsara. Tem que existir uma decisão. Então, nesse ponto, você não pode ter essa visão gradualista, evolucionista. Esse é um ponto que me parece básico, fundamental. Ou seja, eu nem vou especificar correntes, porque se você for analisar, quase todo o ocultismo europeu do final do século XIX é parecido. Quer dizer, existe aquela ideia de conciliar a ciência com a religião, de associar os conceitos do karma, da reencarnação, do renascimento com a ideia de evolução. No essencial, seja pelo prisma do pensamento indiano tradicional, mas principalmente do budismo, é uma formulação que não se sustenta. Ou será que está difícil? É, porque assim, a visão de reencarnação, né, na cultura brasileira, ela é o kardecismo influencia muito, né, de evolução. E no budismo não, né? A gente pode nascer em outros reinos, assim, não é uma teoria. Não, e o mais evolução. Sim, o mais importante aí é que você não tem uma linha reta contínua de evolução. Você tem um círculo de frustração que pode ou não ser rompido. Isso, você pode, isso é muito difícil. Mas se você não falar disso, você não fala de budismo.
infelizmente. O budismo ele é um ensinamento, quer dizer, ele não pode ser barateado. Se você não tocar em determinadas questões, você não está falando do budismo. Não tem como fazer fácil, né, de um certo ponto. Tem nos Estados Unidos aqueles livrinhos do tipo Buddhism for Dummies. Eu leio muito pouco. Geralmente quando leio é para me divertir. Mais alguma questão? Sobre a questão social. Sim. Eu estava lendo um livro sobre história do budismo e me parece que a grande derrota, digamos assim, do budismo para o cristianismo foi nessa área social. Quando a Igreja Católica ou protestante se aproxima da determinada nação de origem budista, o budismo acaba perdendo, né, muitos seguidores, porque a igreja chega com a ação social, o cristianismo chega e junto com a ação social, com os hospitais, com as escolas. E me parece assim, né, de estar inserido na sociedade, de ter consciência dessa inserção e de trabalhar para a melhoria dessa sociedade. Né? Essa é uma visão bem diferente da que a gente tem quando não tem contato com o budismo. Né? Em que momento assim houve esse distanciamento entre o budismo, ou entre os budismos, né, no mundo, e a ação social, a questão da espiritualidade enquanto ferramenta de transformação social? Essa pergunta não tem uma resposta unívoca, porque dependendo do período histórico do país, as coisas são claramente diferentes. Agora, uma coisa que eu posso dizer com clareza: o vínculo entre budismo e sociedade não é uma invenção do budismo engajado do século XX. Isso é constatável em diversas sociedades budistas históricas. E o grande problema disso que você falou da relação com o cristianismo, você jamais pode esquecer que isso se dava dentro de uma relação colonial. Países budistas sujeitos à dominação colonial dos países ocidentais cristãos, em que grande parte do próprio trabalho social tinha por objetivo reforçar, consolidar a dominação colonial. Isso principalmente, por exemplo, se você for pegar a história do Sri Lanka moderno, isso é facilmente constatável. E existe, a partir de um momento, por exemplo, todo um contra-ataque do budismo. Ou seja, no sudeste da Ásia, hoje em dia, você tem uma ênfase grande nessa dimensão social, que em grande parte vem desse contra-ataque ao colonialismo. E tem o famoso debate de Panadura. Ou seja, os missionários cristãos chegam no Sri Lanka, como a maior parte da sangha budista era indiferente ao que o clero protestante falava. Esses caras não são de nada, não tem nada para dizer. Mas no primeiro momento que o monge budista partiu para o debate, ele quebrou os estudos. Então existe toda uma história aí do debate público, também do renascimento da ação social. Mas você não pode falar de budismo e sociedade em um modelo genérico para dizer o budismo é assim. Não. Budismo de que época, de que país, de que tradição? Sempre você tem que pensar histórica e concretamente. Agora, o maior problema, quer dizer, dessa suposta ausência de caráter social do budismo, a que você está se referindo, é que isso tudo se dava basicamente numa relação de dominação colonial, em que o budismo não tinha, inclusive, os recursos materiais para ter esse tipo de atuação. Ele teve que conquistar isso através de um longo processo. Quer dizer, aí, né? Esse é um ponto básico. Nós muitas vezes temos uma visão essencialista da religião. Então, os islâmicos são... O Islã é assim. O budismo é assado. O cristianismo é de tal jeito. Mas isso... Você pode ter uma visão normativa de pensar, filosoficamente, a ética, como é que é a ética social do budismo.
filosoficamente, como que os budistas devem se comportar socialmente. Mas se você traz para a história concreta, sem analisar cada país, cada situação, cada época, você não tem como discutir. Então, é um ponto básico, né? Que, principalmente no Sudeste Asiático, toda essa confrontação com o cristianismo se dava no contexto da dominação colonial. Que é uma coisa que ainda hoje é pouco discutida. Pelo menos não é discutida de uma forma suficiente.